Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta essa sessão solene em celebração à democracia brasileira. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 1117 de 2023, de autoria da presidência deste Congresso Nacional e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é realizada em celebração à democracia brasileira. Neste 1º de abril, neste 2 de abril, 60 anos após o golpe de Estado de 1964. Compõe esta mesa, para nossa enorme honra, e faço questão de destacar as ilustres presenças. Senhora Maria Tereza Fontela Goulart, primeira-dama do Brasil, entre 1961 e 1964, viúva do querido presidente João Belchior Marques Goulart. Senhor João Vicente Goulart, presidente executivo do Instituto João Goulart. Querida senhora Mária Luque, jornalista, uma das organizadoras de todos os eventos que inauguramos desde ontem e que terão continuidade na sequência dessa semana aqui no Congresso Nacional. A exposição do jornalista Orlando Brito e o lançamento do livro Tempo de Chumbo, ao qual faremos após a sessão. Pela parceria, Mara, meus agradecimentos e do Congresso Nacional e da democracia brasileira. Com enorme honra, eu destaco e agradeço a presença nesta mesa deste companheiro que agradeço a Deus a possibilidade, na minha formação política, ter sido um dos formadores nos melhores momentos do Partido dos Trabalhadores. Meu querido José Disseu de Oliveira e Silva, ex-deputado federal, militante político da resistência à ditadura entre os anos 1960 e 1970. Zé, é uma honra para nós ter você conosco aqui nesta mesa. A presidência dessa sessão informa que a sessão também terá a participação do senhor Pedro César Batista, membro da comissão organizadora dos 60 anos de 64, não esqueceremos. Convido a todos, para em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional brasileiro.
Obrigado. Faço questão de registrar e agradecer a presença das senhoras e senhores embaixadores encarregados de negócios e membros do corpo diplomático dos seguintes países: Cuba, Irã, Malawi, Omã, Rússia, Trindade e Tobago e Venezuela. Agradeço já registrada a presença aqui nesta mesa, mas também faço questão de dar as boas-vindas aos demais familiares da família do presidente João Belchior Marques Goulart, senhora Denise Goulart e senhora, minha querida Verônica Goulart. E o senhor Christian Goulart, não registrado aqui, mas registrado sempre na minha memória e não esquecida. Agradeço e registro a presença do senhor Ricardo Kotowski, meu querido companheiro militante político de muitos e muitos anos. Agradeço vossa presença e, em seu nome, cumprimento toda a imprensa brasileira, sempre a primeira vítima de todos os regimes autoritários. Já destacado, agradeço também a presença do senhor Pedro César Batista. Quero agradecer, registrar com ênfase e agradecer muito a presença do meu querido amigo ministro Lélio Bentes Correia, presidente do Tribunal Superior do Trabalho neste evento. Nos honra vossas presenças. Agradeço ainda a presença dos senhores e senhoras embaixadores encarregados de negócios e membros do corpo diplomático também do Reino da Suécia. Da mesma forma, agradeço e destaco a presença de todas as senhoras e os senhores presentes. Então, convido para fazer uso da palavra meu querido João Vicente Goulart, presidente executivo do Instituto João Goulart. Bom dia a todos. Bom dia, meu querido amigo, senador Randolfo Rodrigues. Bom dia à minha mãe. Em nome dela, saúdo a todas as mulheres aqui presentes. Bom dia a todos os embaixadores e corpo diplomático presente nesse dia importante. Importante porque nós vivemos no país uma memória muito esparsa e é importante essa iniciativa do Senado de relembrar 60 anos de um golpe de Estado que levou o país a 21 anos de silêncio, a 21 anos de prepotência, a 21 anos aonde 2 gerações ficaram no limbo da história nacional. Quero dizer a vocês que essa iniciativa nos traz hoje a memória daquele país que vivíamos em 1964, onde se debatia política governamental e aonde se debatia o destino da formação de uma nação plena, democrática, saudável, mas principalmente mais equitativa e principalmente mais justa e soberana. Naquele momento, o país discutia política nos grêmios estudantis, o país discutia política no teatro, o país discutia no cinema novo, o país tinha uma ebulição cultural que nós, hoje, tentamos retomar e tentamos resgatar essa memória. O país era um país composto por jovens que queriam uma nação nova. O presidente João Goulart renunciou ao poder naquele momento para não derramar sangue dos seus irmãos brasileiros, mas principalmente porque existia um período de Guerra Fria, aonde nós sabemos que o imperialismo americano teve grandes influências aqui no golpe de Estado de 1964. O país queria apenas o seu lugar
como hoje nós procuramos num mundo não globalizado naquele momento, mas num mundo efetivamente de terceiro mundo e de países independentes. As reformas de base que compunham a reforma agrária, a reforma tributária, a reforma urbana, a reforma bancária, a reforma educacional, a lei de remessas de lucro, o monopólio do petróleo para a nossa Petrobras, fundada então por Getúlio Vargas, a Eletrobras, colocada em funcionamento pelo presidente João Goulart, uma época de 13º salário, uma conquista dos trabalhadores brasileiros, e nós temos, lamentavelmente, de dizer que, naquele momento, o Brasil perdeu a Guerra Fria. E perdeu a Guerra Fria por uma decisão pessoal do presidente João Goulart, uma decisão que, historicamente, nós entendemos que não foi pessoalmente gravando a sua história, muito menos que uma derrota. Jango, com a sua renúncia ao poder, obteve 2 grandes vitórias. Uma, não deixou correr sangue, não quis resistir, porque a 4ª Frota Americana estava no Brasil com porta-aviões destroyers, e certamente não era para retirar o embaixador americano caso houvesse resistência. E obteve uma outra vitória, no meu entendimento, que foi a preservação da territorialidade brasileira, porque o Império Americano já tinha dividido a Alemanha, já tinha dividido o Vietnã, já tinha dividido a Coreia, e sem dúvida alguma, se houvesse resistência, essa 4ª Frota Americana não estava aqui para brincar em serviços, nem para retirar 1 ou 2 embaixadores aqui da embaixada. Então, eu quero agradecer, meu caro senador Randolph, esta homenagem que o Senado presta a esse momento histórico do Brasil, a um momento histórico que nós devemos conhecer, um momento histórico onde esse país queria e tinha um projeto de nação, e relembrar, né, as figuras que a ditadura, durante 21 anos, disse que o governo João Goulart caiu pelos seus incapazes. Os incapazes de Jango eram Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Valdir Pires, enfim, na educação, nós tínhamos Paulo Freire, Anísio Teixeira. Esse era um governo incapaz que queria resgatar o Brasil para a liberdade, para a soberania e principalmente para a justiça social. Então, a todos os presentes aqui, eu quero agradecer profundamente que nós vamos resgatar essa memória. Muitos de nós, querido senador, não temos mais 60 anos para esperar que o Brasil tenha essas mudanças na sua estrutura social e econômica. Nós precisamos, a partir dessa memória, resgatar as lutas políticas. A esquerda não perdeu as ruas, a esquerda às vezes perde as pautas, a Eletrobras, a BR Distribuidora, muitas pautas nacionalistas que nós devemos resgatar. Então, meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui nesse plenário. Nós estamos não fazendo pó da história, nós estamos aqui resgatando a luz de nosso destino. Obrigado. Querido João Vicente Goulart, agradeço o vosso pronunciamento, que traz a memória do que foi, naquele período, o governo democrático do João Belchior Marques Goulart, que foi interrompido arbitrariamente pelo golpe de 64. Chega aqui até as minhas mãos a mensagem do senador Paulo Paim, um dos signatários da sessão, ao qual quero agradecer imensamente. Em virtude de agenda no Rio Grande do Sul, não foi possível a sua excelência estar presente aqui na sessão, mas quero agradecer o apoio do senador Paulo Paim para que essa sessão se realizasse. Ato contínuo, quero aqui, antes de chamar o próximo orador inscrito, eu quero fazer um agradecimento especial ao Conselho Editorial do Senado, ao qual presido,
mas em especial em nome de Esther Bemergui e de todos os membros do Conselho Editorial, a publicação também dessa obra que será apresentada e depois disponibilizada a todos. 60 anos do golpe de 64 e cumprimento, em especial, Cristiano Ferreira, do Conselho Editorial, pela organização da obra, que reúne algumas publicações anteriores do Conselho Editorial e traz publicações novas. Reúne uma publicação do querido jornalista Carlos Castelo Branco, A Renúncia de Jânio, reúne a publicação do Arquivo S do Senado Federal, A Reação do Congresso Nacional, A Renúncia de Jânio, e uma histórica sessão que fizemos aqui no Senado Federal há exatos 10 anos, querido João Vicente Goulart e Maria Tereza Goulart, quando, a partir de projeto de resolução de minha autoria, com muita honra e orgulho do senador Pedro Simon, devolvemos simbolicamente o mandato ao presidente João Goulart, que arbitrariamente foi cassado no 1º de abril, na madrugada de 1º para 2 de abril de 1964. O inteiro teor daquela histórica sessão, que contou com a presença da presidente Dilma Rousseff, dentre outros, do presidente então do Congresso Nacional, Renan Calheiros, dentre outros que aqui estavam, está registrada neste livro, ao qual quero cumprimentar e agradecer mais uma vez ao Conselho Editorial do Senado, Esther, Mariana, Juliele, Cristiano, todos e todas membros e membros do Conselho Editorial, e parabenizar o Cristiano pela organização. Vai estar a obra à disposição de todos. Com muito prazer, convido para fazer uso da palavra o meu querido companheiro Humberto Costa, senador da República e um dos signatários dessa sessão. Senador Humberto, onde for mais adequado para o senhor. Fique à vontade. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, todos que se fazem aqui presentes, os integrantes da mesa, nosso amigo João Vicente Goulart, a senhora Maria Tereza Goulart, viúva de João Goulart, nosso querido companheiro, um grande combatente na luta contra a ditadura, José Disseu, a senhora Mara Luchetti e a todos e todas que aqui compareceram. O 31 de março, senhoras e senhores, marcou os 60 anos do golpe civil-militar de 1964. Embora a data verdadeira seja o 1º de abril, os militares se recusaram a aceitar que fosse esse o dia que representasse o marco, até por toda essa carga de falsidade que a cultura do 1º de abril traz. E nada mais preciso para dizer o que foi a Revolução de o golpe de 1964 do que ter sido realizado nessa data, 1º de abril. Foram 60 anos do golpe civil-militar. Quando tivemos a derrubada da democracia por parte dos militares, com apoio de uma parte da sociedade civil, com a interferência direta dos Estados Unidos e que deu início a uma era de terror que durou 21 anos. Houve uma escalada de intolerância e recrudescimento do regime que levaram à supressão de liberdades, a cassação de direitos políticos, o fechamento do Congresso Nacional, mortes e torturas ocorridas por todos os cantos do país, especialmente nos porões do DOPS e do DOI-CODE. O Estado brasileiro hoje reconhece que matou deliberadamente vários dos seus cidadãos durante o período da ditadura militar. Mas o trabalho de restabelecimento da verdade, de conquista da justiça em relação aos fatos da ditadura militar, não se esgotaram por aí. A Comissão Nacional da Verdade e a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, extinta pelo governo Bolsonaro, cumpriram importante papel na investigação e na elucidação dos fatos, especialmente dos crimes. Mas 364 mortos e desaparecidos ainda estão em aberto.
e precisam ser solucionados, resolvidos, revelados em respeito à memória das vítimas e dos seus familiares. É importante que o Ministério dos Direitos Humanos recrie a comissão para darmos sequência a essas investigações. Esse período sombrio rendeu dezenas de milhares de prisões ilegais, 20 mil pessoas torturadas, 130 banidos do nosso país, 4.862 caçados e 434 mortos e desaparecidos em razão do exercício da atividade política, segundo dados da própria Comissão Nacional da Verdade. O Brasil não pode deixar casos sem resolução. É absolutamente necessário dar seguimento às apurações em favor da reparação histórica. Agentes estatais que praticaram crimes precisam ser identificados e todas as vítimas devem ser reconhecidas para que o Estado possa promover reparação a elas ou a seus familiares. O fato de isto milindrar alguns setores é algo mínimo diante da grandiosidade da tarefa. Não é possível abrir mão do dever histórico de proceder a esse trabalho, porque vai trazer desconforto a esse ou aquele segmento. Encarar os fatos e buscar a verdade é algo essencial para darmos robustez à nossa democracia. O 8 de janeiro e as articulações golpistas tramadas por Bolsonaro e de que se tem conhecimento mostram que os que querem derrubar o Estado de Direito e destruir a democracia em favor de aspirações totalitárias estão sempre à espreita, mostrando os dentes e prontos ao ataque. Não se pode permitir que vivandeiras de quartel saiam por aí muito à vontade para atacar a nossa democracia. Quem tentar precisa ser punido. As aspirações golpistas devem ser rechaçadas e duramente castigadas na forma da lei para que sejam desencorajadas e para que não virem rotina no nosso país. Vivemos 2 décadas de uma longa noite que custou a acabar. Recentemente, passamos pelo maior ataque à democracia desde o fim da ditadura. O 8 de janeiro foi a representação cabal de que essas forças não estão mortas, de que elas possuem, inclusive, base social e capacidade de mobilização. Por isso, mais do que nunca hoje, a uma só voz, nós devemos dizer: nenhuma anistia para esses que promoveram e tentaram no Brasil realizar um golpe de Estado. Precisamos fortalecer a democracia para que possamos lidar com fatos históricos de maneira verdadeira e responsável, sem jogar nada para baixo do tapete. Não podemos permitir isso. Por isso, senhor presidente, a quem eu congratulo pela iniciativa de realizar essa sessão, entendo que hoje, quando se completam 60 anos do golpe militar, é mais do que necessário retomar o trabalho da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos para que possamos fazer justiça a essas vítimas e para que jamais voltemos a passar pelo terror de um regime ditatorial. Muito obrigado a todos e a todas. Querido companheiro Humberto Costa, lhe cumprimento e agradeço pelo vosso pronunciamento, inspirador e indicativo de algumas das pretensões desta sessão. Quero passar a palavra, com muito prazer, para uma das co-realizadoras e organizadoras dos eventos que se inauguram hoje e idealizadora da exposição sobre Orlando Moraes, minha querida Mara Luque, jornalista, diretora do My News. Mara, fique à vontade.
Muito obrigada, senador. Olha, eu quero começar falando para o Brito. Brito, você, jornalista como eu, sabe da importância deste ofício para a democracia. Então, antes de agradecer aos aqui presentes, quero agradecer você, Brito, onde quer que esteja, por essa oportunidade de celebrar o jornalismo independente e de manter e de mostrar como foram os tempos de chumbo. Em meu nome e nome do time do My News, quero agradecer imensamente ao senador Randolfo Rodrigues, que preside esta sessão histórica. Senador, eu quero lhe agradecer pela sua coragem. Parlamentares como você renovam nossa fé nesta casa. Muito obrigada, senador. Quero agradecer a Carol Brito, você, Carol Brito, companheira de luta nesta missão de preservar a memória e de fazer jornalismo. Muito obrigada. Senhora Maria Tereza Goulart, seu filho João Vicente, senador José Dirceu, senhoras e senhores. Recordar é preciso, mais do que isso, é preciso não esquecer jamais. A ruptura do regime democrático ocorrida em 64 não pode se repetir. Os anos de repressão que sucederam o golpe, com perseguidos, torturados e mortos, como bem lembrou o senador Humberto Costa, aqui nessa tribuna, é uma mancha na nossa sociedade que não deve ser apagada para servir de alerta, principalmente aos jovens que nasceram após a redemocratização, que não conheceram os tempos de chumbo, o sequestro dos direitos de cidadania, o arbítrio. É preciso ter consciência de que a defesa da democracia é uma luta que deve ser travada todos os dias por cada um de nós. O exemplo recente do planejamento de um novo golpe mostra que as instituições devem se manter firmes no propósito de defender a Constituição Cidadã de 1988, de que nenhuma interpretação espúria da lei maior será tolerada. Devemos seguir em frente, aprimorando nossas instituições para torná-las cada vez mais justas e democráticas. Nesse ponto, senador, eu faço coro as suas palavras de que é preciso se identificar todos aqueles que atentaram contra a Constituição. Hoje estamos aqui reunidos não para celebrar os 60 anos do golpe, mas para mostrar o quão bom é viver em um regime democrático de direito, onde as eleições são respeitadas, onde há possibilidade de alternância de poder, onde, sobretudo, a vontade soberana do povo se manifesta livremente. Façamos, então, desse momento uma celebração à democracia, que ela sempre vença. Esta sessão é para vocês, jovens, que têm a obrigação de zelar pela Constituição, vocês, jornalistas, estudantes da UNB que vieram aqui prestigiar essa sessão, meu muito obrigada. É para você, Léo, incansável na busca por seu avô. Léo Alves, aqui com a gente. Muito obrigada, Léo. É para você, Couto, que foi fiel ao jornalismo, ao direito sagrado de informar, mesmo nos tempos de chumbo. Muito obrigada, Couto. Ter você aqui é uma honra. Quero agradecer mais uma vez a todos presentes, em especial a Thaís Bueno. Thaís, querida amiga, que me ajudou a colocar de pé o livro, a exposição. Muito obrigada, Thaís. É muito bom saber que temos você aqui. A Priscila, ao time My News, ao Cid Benjamin, Couto, eles agora fazem parte do time My News, o que mostra que o jornalismo independente e a tecnologia não é só para os nerds e os novinhos. Nós, tiozinhos, também estamos nas redes. Quero agradecer a Alice, o Bosco, o Júlio,
Muito obrigada, time My News, Alice, nossa chefe de produção querida, que nos ajuda tanto, que está aqui batalhando pelo jornalismo independente. Júlio, nosso diretor de operações externas, que está aqui gravando tudo, e a gente... Inscrevam-se no My News, isso, aliás, isso é algo que a gente tem que adotar agora. Inscrevam-se, porque vai estar tudo lá, várias entrevistas que vamos fazer dessa cobertura. Quero agradecer ao César, ao Mário Arthur e ao Newton, meus amores, parceiros de vida e luta para viabilizar todos os meus projetos, por mais malucos que pareçam, eles estão sempre comigo. Muito obrigada a vocês. E, olha, nesse ano tão complicado, o maior ato de resistência é ter memória. Eu agradeço muito a todos vocês pela oportunidade de representar o jornalismo independente aqui desta tribuna, nesta casa. E, como eu falei, parlamentares que estiveram na luta democrática para que nós pudéssemos estar hoje aqui. Muito obrigada a cada um de vocês. Obrigada, senador. Não estourei o tempo, senadores. Só com tudo cronômetro. Jornalistas têm mais facilidade para isso do que parlamentares. Só por aqui. Parabéns, Mara. Muito obrigada a todos vocês. A sua palavra é a palavra do jornalismo brasileiro, né, querido Couto? Palavra do jornalismo brasileiro, da imprensa livre, que sempre, como já disse, é a primeira vítima de qualquer ditadura, de qualquer arbítrio. Muito obrigado, Mara, pela parceria e pelas justas homenagens a Orlando Brito. Este jornalista, fotojornalista fantástico, que vai ter sua exposição aberta daqui a pouco aqui no Congresso Nacional e que tão bem sintetizou o que foi, sobretudo, a resistência do povo brasileiro aos anos de arbítrio. Eu queria também aqui, na lista dos agradecimentos, agradecer também do fundo do coração a gráfica do Senado, ao Rafael Tchevensky, agradecer porque eu imagino o esforço para poder ter dado conta de publicações no prazo devido e disponibilizá-la a tempo deste evento. Rafael, os agradecimentos de todos nós dessa sessão. Quero também destacar a presença também de um dos... Daqui a pouco nós vamos lançar o livro tem passagem de muitos que estão aqui presentes, tem textos de Zé Disseu, tem texto do meu querido Alexandre Santini, presidente da Casa Rui Barbosa, ao qual recomendo no lançamento daqui a pouco, quando todos puderem ter acesso à obra. Alexandre, seja bem-vindo. Eu queria agradecer a presença também do meu querido Henrique Fontana, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, hoje secretário-geral do Partido dos Trabalhadores. Agradecer vossa presença aqui, que é um luxo para essa sessão. Dando sequência, então concedo a palavra ao senhor Pedro César Batista, membro da comissão organizadora de 60 anos de 64, não esqueceremos. Senhor Pedro, você tem 10 minutos, fique à vontade. Obrigado pela iniciativa. Saúdo todos aqui, todas na mesa, o senador Randolph, a senhora Maria Tereza, o João Vicente e toda a família Goulart, que de certa forma sintetiza a resistência dos que combateram e que foram vítimas do golpe 64, o nosso eterno comandante, companheiro, que sempre será inspiração à nossa luta, Zé Disseu, que segue presente e firme e ainda hoje segue sendo perseguido e atacado pelos mesmos que em 64 fizeram todo o crime contra a nação brasileira. Saúdo todos e todas aqui presentes pela importância do dia de hoje, no sentido de mostrar efetivamente que não esqueceremos jamais o que foi feito a partir da noite de 31 de março, que resultou no golpe de 1º de abril.
não podemos perder de vista, como foi dito aqui, que os Estados Unidos cumpriu um papel determinante em 64, fosse no sentido de criar as condições com seu embaixador aqui no Brasil, com o presidente Lyndon Johnson articulando os Estados Unidos, como o filme O Dia que Durou 21 Anos, mostra, com documentos oficiais da Biblioteca do Governo dos Estados Unidos, todas as ações praticadas a partir de Washington para dar o golpe em 1964, que caçou o presidente João Goulart, que na madrugada de 31 para 1º prendeu milhares de lideranças sindicais e lideranças do povo brasileiro, que desarticulou as ligas camponesas, que desarticulou e prendeu e torturou todos aqueles que faziam efetivamente a defesa da soberania e da dignidade do povo brasileiro. E essa ação dos Estados Unidos, nós não podemos esquecer, saúdo aqui os nossos irmãos e estou vendo agora representantes da Venezuela e de Cuba e de demais países, parabenizando pela importante eleição que terá no dia 28 de julho, legítima, democrática e legal, que 13 candidaturas estarão presentes. Então, embaixador Manuel Wadel, minha saudação, embaixador Adolfo Curbelo, minha saudação. Retomando, os Estados Unidos, não somente em 64, mas também nós vimos o que ocorreu a partir de uma operação criada na chamada República de Curitiba, que desarticulou o nosso país, que destruiu a nossa economia, que caçou uma presidente eleita, legítima, que não cometeu nenhum crime, que levou à prisão o presidente Lula. Sabemos claramente hoje, com todas as informações, qual o papel da CIA, da Casa Branca, do Pentágono, na ação que levou a Lava Jato, que hoje, inclusive, aqui dentro deste parlamento brasileiro, do Congresso Nacional, tem muitos, eu não vou falar um termo verdadeiro, mas gusanos, vou usar o termo espanhol, que representam as crias dos Estados Unidos aqui no Brasil para destruir o nosso país. Como também não podemos esquecer que a eleição de 2018 foi uma programação vinda de fora, uma pessoa inexpressiva, que nunca teve nenhum compromisso nem com o Brasil, nem com o povo brasileiro, nem com a democracia, nem com as Forças Armadas, virou presidente do Brasil, numa ação muito bem pensada, muito bem organizada. E o mesmo em 8 de janeiro, aquela intentona fascista que foi derrotada graças à ação enérgica do governo do presidente Lula, das forças legalistas, como foi em 61, com a gloriosa ação da cadeia da legalidade vitoriosa de Leonel Brizola, que impediu o golpe lá em 61. Então, os Estados Unidos, hoje, na nossa região, na América Latina, ele cumpre uma ação cada vez mais criminosa, principalmente diante das derrotas que ele vem enfrentando em todo o planeta. A OTAN na Europa, lá na Ucrânia, agora com o massacre do povo palestino, mais de 30 mil mortos, mais de 13 mil crianças assassinadas, e os Estados Unidos é o responsável fundamental. O bloqueio a Cuba, a Venezuela, os ataques à Nicarágua, a violência contra o povo equatoriano, contra o povo peruano. Então, lembrar 64 exige que a gente compreenda o mundo. A Guerra Fria não acabou, hoje ela é mais quente do que nunca. Os Estados Unidos seguem praticando seus crimes contra o povo, contra os estados nacionais. Muitos estados nacionais se transformaram com governos que não passam de executivos dos Estados Unidos. E acredito e tenho certeza que não é o nosso caso aqui no Brasil. Nós temos um país soberano, um governo soberano, um parlamento soberano e um povo que, apesar de todas as dificuldades, não se deixará trair, não se deixará se tornar subalterno, se subjugar ao império estadunidense. Nesse sentido, não esqueceremos 64. Aqui em Brasília, organizamos inúmeras atividades, conseguimos unir partidos, conseguimos unir movimentos, personalidades, a família
Goulart, com a participação de João Vicente, teve um papel fundamental nessa unidade, nessa construção, que hoje à noite, inclusive, ainda teremos uma missa na Igreja Dom Bosco, a partir das 7h da noite, em memória, em honra aos nossos mártires. Então, não perdoaremos também, não podemos perdoar, porque quem praticou a intentona fascista de 8 de janeiro de 2023 são as viúvas da ditadura de 64. São os mesmos que foram ao Haiti representando o Estado brasileiro e mataram o povo haitiano e que fizeram os crimes que deixou 700 mil mortos durante a pandemia no Brasil e que tentaram dar o golpe em 8 de janeiro. Então, não esqueceremos jamais isso. Então, nesse sentido, a iniciativa do senador Randolph, estarmos aqui hoje marcando o que foi 1º de abril de 64, nesses 60 anos, tem grande importância, porque somente a unidade do povo, a organização do povo, compreendendo que o Estado precisa servir ao povo, e só o povo pode transformar o Estado, porque enquanto tivermos um Estado que assegura o lucro, a propriedade, e impõe a miséria e a violência contra o povo, como estamos vendo em São Paulo, o governo do Estado matando como se fosse normal, como tivemos no Rio de Janeiro, como tivemos em outros estados do Brasil, uma polícia que mata o povo, que mata a juventude negra, que persegue o seu povo. Então, nesse sentido, a nossa unidade em defesa da soberania nacional, em defesa dos direitos do povo brasileiro e da construção de um Estado democrático, de um Estado que efetivamente respeite a soberania nacional e garanta, em primeiro lugar, a dignidade humana do seu povo. Então, viva a iniciativa, não esqueceremos jamais e tampouco perdoaremos. Honra a todos os nossos mártires, Marighella, Lamarca, Gregório Bezerra, Manuel Lisboa, Helenira Rezende, Dina e tantos que deram a vida para que pudéssemos garantir a nossa liberdade, a nossa democracia e que precisamos transformá-la em uma democracia popular, verdadeira, não uma democracia para meia dúzia de poderosos. É isso aí, não desistiremos, não resistiremos e viva a luta do povo brasileiro e viva a democracia. Obrigado, senhor Pedro César. Com muita honra, passo a palavra para o deputado federal José Disseu. Senador Randolph, Maria Tereza, primeira-dama do Brasil, João Vicente, Mara Luchetti. Eu, quando recebi o convite do senador Randolph, quase não aceitei, porque desde o dia da madrugada de 1º de dezembro, quando a Câmara dos Deputados cassou meu mandato, que o povo de São Paulo tinha me dado pela 3ª vez, eu nunca mais voltei ao Congresso Nacional. Mas acredito que João Goulart merecia e merece a minha presença hoje aqui, Maria Tereza. Quero prestar essa homenagem a essa figura fantástica da nossa história, que foi João Goulart. Vamos lembrar que João Goulart foi impedido de continuar no Ministério do Trabalho por causa do salário mínimo. E vamos lembrar que o nosso povo trabalhador, a nossa classe trabalhadora, votou no PTB, em sua maioria, de 46 a 64. E não é verdade que o golpe de 64 teve apoio popular. Tanto não é verdade que a ditadura perdeu as eleições para governador em Minas Gerais, no meu estado, com muita honra, e no Rio de Janeiro, depois de impugnar vários candidatos, porque a ditadura inventou o domicílio eleitoral e inegibilidades que não existiam no Brasil. Perdendo as eleições, acabou com as eleições. Acabou com os partidos, impôs a censura e a repressão. Mas o povo resistiu. Primeiro os estudantes, depois os jornalistas, os intelectuais, os artistas, depois os trabalhadores.
com as greves de Contagem e de Osasco como símbolo. A ditadura ia cair nas ruas, até porque tinha se iniciado uma resistência armada no país. Aí veio o ato número 5. E veio o terror, a repressão, a ditadura nua e crua. Mas, em 74, o povo derrotou a Arena. Nem o MDB esperava o resultado eleitoral. 16 de 21 senadores e 44% da Câmara dos Deputados. O que os militares fizeram? Fizeram um pacote de abril. E assim mesmo, perderam as eleições de 78. Em 78, o MDB ia eleger no colégio eleitoral o presidente. Eles mudaram as regras do colégio eleitoral. Mas a UNE foi reconstruída e surgiu um fator determinante na história do nosso país, a classe operária industrial que tinha sido criada no Brasil pela industrialização na sua segunda fase, a indústria pesada, a indústria química. Essa classe operária se levantou no ABC, surgindo a liderança do Lula. E nós tivemos depois a campanha das diretas. E a Constituinte, que foi uma Constituinte marcada pela presença popular. Todos nós nos lembramos da mobilização que houve no país. Eu digo isso para repor a história que o nosso povo resiste, luta. E se temos democracia é por isso. Porque como a extrema-direita e o conservadorismo cresceu no mundo todo, inclusive na América do Sul, nós acabamos de ter eleição na Argentina de um governo de extrema-direita, é preciso recolocar que a luta é que faz a lei, a luta política, a luta social. Esse é o nosso papel. Por isso que nós relembramos 64. Por isso que é um compromisso irrenunciável o esclarecimento sobre os mortos desaparecidos, a comissão de mortos desaparecidos, a luta pela verdade do que aconteceu. O nosso povo não parou de lutar. 5 vezes elegeu o Lula, a Dilma, presidente da República. E elegeria o Haddad se o Lula não tivesse sofrido um processo político de exceção e sumário que o levou à prisão. O Brasil teria sido governado já em 18 por um governo democrático, o mínimo nas condições hoje que um país como o Brasil necessita. Mas há um elemento que precisa ser recordado aqui, que é o papel dos militares, as Forças Armadas brasileiras. É preciso, e o Supremo Tribunal Federal já adotou uma decisão que não há poder moderador. O artigo 142, já por interpretação do próprio Supremo, não dá às Forças Armadas nenhum papel político. Nós não estamos no Império, no artigo 14 da Constituição do Império, que transformava o imperador em poder moderador. Nós estamos numa república democrática. Mas não basta a despolitização e a volta aos quartéis, porque isso aconteceu em 88. Mas por que, depois de 30 anos, os militares voltaram a organizar, a apoiar uma candidatura e depois constituir um governo praticamente cívico-militar? Porque vamos lembrar que a maioria do Estado-Maior do Exército foi para o governo do Bolsonaro. É bem verdade que ele expulsou, de uma maneira humilhante, 3, 4 generais de 4 estrelas do seu governo. O comprometimento das Forças Armadas com o governo Bolsonaro e com o 8 de janeiro está aí. Tanto é que agora passam a ser investigados 60 e tantos militares de altas patentes das Forças Armadas. É preciso ir à questão principal, que é a educação nas escolas militares. E o sistema de promoções. E a prevalência do poder civil do presidente da República sobre o poder militar. Nunca houve isso no Brasil. O Ministério da Defesa foi esvaziado. O GSI é uma aberração. Existe o Ministério da Defesa, por que existia um GSI?
que cada vez mais acumula poderes. Agora o cibernético, a nuclear, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, a segurança do presidente. Os militares têm um sistema de inteligência próprio, têm escolas próprias, hospitais próprios, previdência própria, educação própria. O Poder Civil, e o Supremo está dizendo isso, se nós queremos que não voltemos a 8 de janeiro, não voltemos a 31 de março, o Congresso Nacional tem que fazer, e o país, porque existe nesta Casa e na Câmara, 2 projetos sobre a Estratégia de Defesa Nacional, a Política de Defesa Nacional e o Livro Branco, que estão paradas. É preciso que, publicamente, o país todo debata o papel das Forças Armadas, democraticamente, até para o Brasil ter umas Forças Armadas à altura do que o Brasil é. Porque o Brasil é uma potência, de per si, desigual, injusta, mas é. Basta olhar o mundo. Não é só porque somos a 10ª economia do mundo, não é só porque temos uma agricultura das mais modernas do mundo e uma pecuária, não é só porque temos uma estrutura energética limpa e moderna e temos as bases tecnológicas para reindustrializar o Brasil, porque é uma demanda no mundo hoje. Nesse mundo que nós estamos vivendo, quem não tem autonomia, soberania e segurança alimentar, energética e tecnológica, não sobreviverá. E precisa ter poder militar, pacífico, como está na nossa Constituição. A nossa agenda no mundo, o nosso presidente tem deixado claro, é a luta contra a fome, contra a desigualdade, é a luta pelas mudanças climáticas. Essa é a nossa agenda. É a luta pela democracia, porque a democracia está em risco, sim, no mundo. Não é só no Brasil. É um período histórico, um ciclo histórico que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo a realidade. Não só porque nós tivemos 137 conflitos militares, e estamos tendo uma guerra na Ucrânia, uma guerra contra o povo palestino, e estamos vivendo situações de instabilidade no Peru, no Equador, de um governo já de extrema-direita na Argentina. Então é preciso recordar para que não se repita, mas é preciso continuar a luta democrática. Essa luta democrática significa que é preciso consolidar e aprofundar a nossa democracia. Por que a democracia está em risco? A democracia está em risco porque não se fizeram as reformas estruturais, porque não há uma democracia social. Quando a democracia social deixa de existir, a democracia institucional política corre o risco. Então, nosso papel para consolidar a democracia brasileira é fazer uma revolução social no Brasil. O que significa fazer uma revolução social no Brasil? Significa desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade. Porque o Brasil é rico. O Brasil é rico. Não há nenhuma razão para 20 milhões de brasileiros e brasileiras passarem fome. Não há nenhuma razão para 1% dos brasileiros terem a mesma renda que 100 milhões. 10% era metade da renda do país. O país, praticamente, a renda nacional vai sendo apropriada pelo capital financeiro, pelos altos juros, 728 bilhões de reais de pagamento de juros da dívida pública. Um trabalhador paga 30%, 40% de juros para comprar qualquer bem. Então, a estrutura tributária, em vez de desconcentrar a renda, concentra a renda. E o país fica no subconsumo, fica, como se diz, o voo de galinha. Para desenvolver esse país e para ele encontrar o seu destino, é preciso fazer uma revolução social, que significa uma reforma tributária, uma mudança na estrutura financeira do país e priorizar a ciência, a tecnologia e a educação. O Brasil precisa de uma revolução educacional. Em 10 anos, nós temos que fazer 100 anos. Esses são os desafios da democracia. Se nós queremos consolidar a democracia, nós precisamos fazer uma revolução social no Brasil. E o Brasil tem um papel no mundo, e o Lula o está demonstrando com a sua liderança. O Brasil tem um papel na América do Sul, difícil pela situação da América do Sul, mas possível pela necessidade, porque nós temos que criar uma infraestrutura logística para o Pacífico, porque a economia da América do Sul já se voltou para a China, principal investidor, principal mercado
já é a China, da Colômbia ao Uruguai, incluindo o Brasil. Nós precisamos de uma integração energética, nós precisamos juntos preservarmos a Amazônia, com os países da Amazônia. Nós precisamos juntos enfrentar o problema da imigração e o problema do narcotráfico e do crime organizado, juntos na América Latina. O mundo vive uma contradição absoluta. A Europa está estagnada, em crise, em guerra, não cresce, a população não cresce e não aceita a imigração. A imigração já se provou aqui nesse país e nos Estados Unidos, ela é um fator de desenvolvimento, ela é um fator que permite ao país repor população. Os países estão deixando de crescer suas populações. Então, é mentira que o imigrante rouba emprego. Pelo contrário, o imigrante, como nós, esse país aqui se industrializou por causa da imigração. Porque os ingleses criaram uma infraestrutura nesse país para levar nossos produtos primários, e a Primeira Guerra Mundial permitiu que a mão de obra que tinha vindo para o Brasil, os imigrantes europeus, iniciasse o processo de industrialização desse país, que depois da Revolução de 30 e da figura de Roberto Simons, que derrotou a visão agrarista, fez o país ser o que ele é hoje, sempre pela mão do Estado. Dizer que o Brasil não precisa do Estado é não olhar o tamanho do Estado dos Estados Unidos, o tamanho que os Estados estão jogando esse papel na Europa. Todos os países do mundo estão se autoprotegendo, porque a pandemia e a guerra da Ucrânia mostrou que um país como o Brasil não pode depender do fertilizante, dos produtos farmacêuticos, dos produtos químicos, da tecnologia, até dos agrotóxicos, que espero deixem de existir nos próximos 10 anos, do resto do mundo. Nós precisamos produzir aqui. Então, é hora de completar a Revolução Brasileira. A tão esperada Revolução Brasileira é a Revolução Democrática que nós precisamos fazer. Que, repito, o Brasil precisa de uma revolução social. E, nesse sentido, João Goulart foi um precursor. João Goulart foi derrubado pela força das armas que a nação deu às Forças Armadas para defendê-la, e eles tentaram dar golpe em 50 com Getúlio, em 55 deram um golpe que um contragolpe militar impediu, deram golpe em 61 que o Brizola e o Povo e a Brigada, o Terceiro Exército impediram, e deram em 64. Vejam bem, é todo um período histórico que nós temos. Então, João Goulart defendia exatamente as reformas de base, a reforma universitária, urbana, agrária, tributária. Vamos lembrar isso. Era a bandeira e a soberania, porque um país como o Brasil não tem, eu disse isso, muita gente não gosta, independência na sua política econômica. Porque as forças econômicas internas e internacionais acabam, quando não conseguem via a pressão financeira, o fazem com sanções, bloqueios, que nós assistimos hoje no mundo, inclusive contra Cuba e a Venezuela. Então, o Brasil precisa de um pacto nacional, de um acordo nacional, para que as forças políticas, as forças que representam tanto as classes trabalhadoras, como setores importantes do empresariado e as camadas médias, democráticas, progressistas, se unir em torno de um programa. Não é possível que o Brasil perca outra oportunidade histórica, porque já abriu uma janela de oportunidade histórica para o Brasil, por causa da transição energética, por causa da transição ambiental, por causa das consequências do surgimento da China, da Índia, da Rússia, da Turquia e do Irã como potências. Há uma oportunidade, que é preciso reestruturar o capitalismo no mundo. E o Brasil tem essa oportunidade, mas para isso o Brasil precisa internamente de uma unidade, de uma coesão, para que nós tenhamos força para fazer as mudanças que o Brasil precisa. Muito obrigado. Caríssimo Zé, nós que agradecemos, não só agradecemos em primeiro lugar o vosso aceite ao convite para estar aqui presente. Agradecemos também as luzes que você traz para essa sessão, olhando sobretudo para o futuro. Eu queria registrar aqui a presença também, primeiro, minha querida companheira, senadora Tereza Leitão, de Pernambuco, do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, está prestigiando a sessão. Agradeço também a presença do presidente da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, secretário-geral do Partido Democrático Trabalhista,
meu caríssimo Manuel Dias. Manuel, querido Manuel, bem-vindo. Também a presença da doutora Ela Vieco, subprocuradora-geral da República. Uma honra para a senhora, é uma honra para nós a sua presença. Enfim, passo então a palavra para a nossa querida primeira-dama do Brasil, com o mandato do presidente João Goulart restituído por este Congresso Nacional há 10 anos, em sessão solene aqui. Então, passo a palavra à querida Maria Tereza Goulart. Pode. Agradeço imensamente ao senador Randolph pelo convite para estar aqui nesse momento muito especial, nesse evento carinhoso. Agradeço a presença de todos e estou muito feliz porque estou também aqui nessa casa, que é um lugar que eu tenho um especial carinho e tenho muita afinidade com várias pessoas aqui e agradeço a todos. Muito obrigada, senador, pela oportunidade. E em meu nome, em nome da minha filha, Denise, eu agradeço tudo. Obrigada, muito obrigada pelo carinho e pelo convite. Obrigada. Somos nós que agradecemos, dona Maria Tereza. Aliás, o Estado brasileiro tem um pedido eterno de desculpas à Vossa Excelência e à vossa família por tudo que sofreram em passado, desde o golpe contra o presidente João Goulart. Meus queridos, minhas queridas companheiros e companheiras, meu caríssimo José Disseu, Maria Tereza Goulart, João Vicente Goulart, querida companheira, organizadora também de todos os eventos do dia de hoje, Mara Luque, caríssima senadora Tereza Leitão, querido presidente do TST, minhas senhoras, meus senhores. O sentido de fazer essa sessão no dia de hoje tem também correlação com o ato, querido João Vicente, que fizemos neste mesmo plenário há 10 anos. Em dezembro de 2013, e em especial no 11 de dezembro de 2013, este Congresso Nacional, procurando se redimir do crime cometido na madrugada de 1º para 2 de abril de 1964, restaurou, só interromper para cumprimentar aqui meu querido Jacques Wagner, líder do governo do presidente Lula nesta casa, convidar o Jacques para ficar à mesa conosco, que nós já estamos terminando aqui o evento, e se quiser usar da palavra. Obrigado, Jacques. Então, há exato 10 anos, em uma sessão aqui deste Congresso Nacional, com a presença da então presidente da República, Dilma Rousseff, e com a presença do presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, o mandato do presidente João Belchior Marques Goulart foi simbolicamente devolvido. Foi um gesto simbólico. Como disse naquele dia, repito, no dia de hoje, os símbolos são indispensáveis para a humanidade. Os símbolos nos unem. Os símbolos nos dividem. Milhões de britânicos fazem um minuto de silêncio às 11 horas, todo dia 11 de novembro. O fazem para homenagear os mais de 800 mil britânicos mortos nos campos da Segunda Guerra. Da mesma forma, às 8 horas e 15 minutos do dia 6 de agosto, todo dia, milhões de japoneses também ficam em silêncio para lembrar o que ocorreu em 1945, em Nagasaki e Hiroshima. É da mesma forma também que no dia 27 de janeiro, meu querido Jacques Wagner, em Israel, às 11 horas, os judeus silenciam para lembrar a libertação do campo de Auschwitz
e todos os horrores do Holocausto. Os símbolos são para isso. Os símbolos são, sobretudo, para que não esqueça. Foi por isso que a devolução do mandato do presidente João Goulart, meu querido João Vicente, minha querida Maria Tereza, foi simbólica há 10 anos. Mas foi simbólica para lembrar que o Estado brasileiro errou e que o Congresso Nacional cometeu e legitimou uma arbitrariedade na madrugada de 1º para 2 de abril de 1964. Quando, sentado a esta mesa, o então presidente do Congresso Nacional, o senhor Auro de Moura Andrade, declarou vaga a presidência da República, estando o senhor presidente da República em território nacional, no Rio Grande do Sul, à frente das tropas legalistas, à frente de seu governo, em comunicado assinado naquela sessão da madrugada de 2 de abril pelo chefe da Casa Civil, Darcy Ribeiro. Quando o senhor Auro de Moura Andrade, em uma sessão ilegal, inconstitucional e ilegítima, assim o fez, cometeu uma arbitrariedade, legitimou uma ofensa sobre essa casa. O mínimo que o Congresso poderia ter feito foi o que fez há 10 anos. Há 10 anos, completava 50 anos do golpe de 64. Hoje, há 60 anos, é necessário lembrar para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Lembrar que a ditadura vigeu por 21 anos. Segundo a Comissão Nacional da Verdade, pelo menos 50 mil brasileiros, compatriotas, foram presos arbitrariamente. Segundo o levantamento da Human Rights Watch, 20 mil pessoas, 20 mil compatriotas foram torturados. Segundo concluiu a Comissão da Verdade, instalada pelo Estado brasileiro em 2013, 434 compatriotas, irmãos nossos, foram mortos e seguem desaparecidos. Apenas no campo quantitativo, outros números chegam a pelo menos 1.600. Durante o período autoritário, 4.841 representantes eleitos democraticamente pelo povo brasileiro, meu querido José Disseu, foram destituídos arbitrariamente de seus cargos. Entre estes, 173 deputados federais, membros deste Congresso Nacional, 8 senadores, membros desse Congresso Nacional. Dentre os 173, um foi sequestrado e assassinado. A memória de Rubens Paiva paira sobre aqui o Congresso Nacional, alertando para nós que não pode ser esquecido. Entre senadores caçados, um ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, foi vítima do arbítrio e da violência. Ditaduras, sejam à direita, sejam à esquerda, devem ser banidas, devem ser defenestradas, deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães na promulgação da nossa Constituição Democrática. Temos ódio e nojo à ditadura, ódio e nojo em qualquer lugar que ela aconteça, sobretudo na América Latina. Dos 16 ministros do Supremo Tribunal Federal da época, 3 tiveram aposentadoria compulsória decretada, 2 saíram em protesto contra o arbítrio. Ditaduras não distinguem posições políticas. Ditaduras ofendem a todos, de todas as posições políticas. Segundo pesquisa apoiada pelo Instituto Exorg, ao menos 19 crianças, muitas delas entre 1 e 2 anos, foram sequestradas e adotadas ilegalmente por famílias de militares ou famílias ligadas a Forças Armadas na ditadura. As Forças Armadas brasileiras, para restaurar o seu compromisso pela democracia, é necessário lembrar disso, é necessário lembrar para que não volte a ocorrer. Cerca de 233 locais serviram à ditadura para torturar e violar gravemente direitos humanos. Tem que ser lembrados esses locais, tem que ser museus,
têm que ser símbolos para que não mais aconteça. O regime prendeu ou torturou 6.591 membros de suas Forças Armadas. Militares brasileiros, alguns que defenderam o Brasil nos campos de guerra da Europa durante o conflito contra o eixo nazifascista. A ditadura não distinguiu quem por ela era caçado ou perseguido, seja civil ou seja militar. Este Congresso Nacional foi fechado durante 3 vezes durante o período de arbítrio. O maior período, o maior número de vezes que o Congresso Nacional foi fechado em todo o período histórico, desde a proclamação da República em 1891. Em 13 de dezembro de 1968, o presidente de então, Marechal Cortes Silva, baixou o ato institucional número 5, aprofundando a barbárie que tinha sido inaugurado em 64. O último fechamento do decreto foi pelo então presidente, general Ernesto Geisel, em 1977. A Constituição de 1988 restaurou a democracia. A Constituição de 1988 consolidou um novo período histórico. A ela e a Ulisses Guimarães é necessário sempre lembrá-la. A Constituição de 1988 não estabeleceu o seu artigo 142 como poder moderador. Poder moderador só existiu no regime monárquico. O artigo 142, agora por decisão soberana do Supremo Tribunal Federal, reafirma o que se sabia por óbvio. Lamentavelmente, devido ao último período, é necessário às vezes reafirmar o óbvio. Não existe país democrático do mundo em que o direito tenha deixado às Forças Armadas a função de mediar conflitos entre os poderes constitucionais ou de dar a última palavra sobre o significado do texto constitucional. Poder militar se submete ao poder civil eleito em uma democracia. Assim é na nossa democracia, assim o é em qualquer regime democrático. Destaco aqui o trecho do voto, dentre os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, destaco aqui o trecho do ministro Flávio Dino sobre a verdadeira interpretação do 142 da Constituição. Com efeito, lembro que não existe no nosso regime constitucional um poder militar. O poder é apenas civil, constituído por 3 ramos ungidos pela soberania popular, direta ou indiretamente. A tais poderes constitucionais, a função militar é subalterna, como, aliás, consta do artigo 142 da Constituição. Da Constituição. Lembro mais uma vez Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, mandar os patriotas para a cadeia, para o exílio ou para o cemitério. Ao golpe de 64, há de se lembrar a tentativa de golpe de 2023. O 1º de abril de 64 tem como filho legítimo a tentativa de 8 de janeiro de 2023. Tem significado de diagnóstico que os atos institucionais do regime autoritário proclamavam, em nome de algo, a legitimidade sobre a Constituição. Tem significado de diagnóstico que a minuta golpista de 2023 busca as coincidências com o ato institucional. A primeira delas, a relativização da legalidade, dizendo que a lei e a Constituição não basta. Em 1964, diziam eles, os processos constitucionais não funcionaram para destituir o governo que deliberadamente procurava bolchevizar o país. Em 2023, devemos considerar que a legalidade nem sempre é suficiente. Por vezes, a norma jurídica ou a decisão judicial são legais, mas ilegítimas por se revelarem injustas nas práticas. Os contornos da ditadura, os arautos do arbítrio, as vivandeiras de plantão
sempre estão à espreita, seja em 64, seja em 2023, seja em 2024. É por isso o significado de diagnóstico dessa sessão, para expulsar as vivandeiras do diálogo no regime democrático. À democracia cabe o paradoxo de Popper. Não é possível e aceitável relativizar e tolerar tentativas de ruptura para com a democracia. A tolerância com o intolerável dispõe sobre a vitória do intolerável. O arbítrio e a ditadura são intoleráveis. Não pode ter anistia aos golpistas de 8 de janeiro, para que não aconteça, para que nunca mais busquem atentar sobre o Estado democrático de direito. Agora, olhando para frente, é necessário também uma reflexão e um diálogo democrático com as Forças Armadas brasileiras. E esse diálogo é necessário chamar ao comando militar e a todas as Forças Armadas. É urgentíssimo e necessário, como é dito na obra que lançaremos ainda há pouco pelo querido José Disseu, a despolitização das Forças Armadas. As Forças Armadas e o exercício da missão militar deve o sacerdócio. É nesse sentido a proposta de emenda constitucional do meu querido colega senador Jacques Wagner, nesta que tramita neste Congresso Nacional. Às Forças Armadas cabe o sacerdócio, e um sacerdócio que merece de nós todo o respeito. Assim como a política cabe o sacerdócio. A mistura dos sacerdócios, às vezes, a politização, resulta no que resultou no último período. A tentativa, a instigação para, mais uma vez, buscar o arbítrio. É necessário um debate democrático para, sobretudo, as escolas militares, inclusive, em especial, a Academia Militar das Agulhas Negras, debater com os seus cadetes, debater com seus recrutas o que de fato aconteceu na história. Não foi revolução em 1964, foi golpe de Estado que usurpou a democracia brasileira. É necessário reafirmar o nome das coisas como elas são, e isso tem que ser ensinado para as novas e futuras gerações de militares. Não foi regime, foi ditadura, e ela não pode ser esquecida para que nunca mais volte a acontecer. Foi ditadura e ela trouxe tortura, trouxe morte, trouxe desaparecimentos, trouxe exílio. Não é aceitável em qualquer canto a continuação do negacionismo em relação à história. João Belchior Marques Goulart foi violentado no exercício do poder político, foi apeado do poder. A família Goulart foi uma das que mais sofreram ao longo da história brasileira. A ela, o Estado brasileiro tem que sempre redimir-se em homenagens e pedir desculpas. O Brasil, restaurado e reconstruído a partir da eleição do presidente Lula, busca a conciliação, busca reunir todos os brasileiros sobre um só país, uma só nação. Mas a conciliação não é esquecimento. Não é esquecimento, sobretudo, para que a palavra de ordem, que sempre é dita, seja sempre relembrada. Não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Cumprida a finalidade dessa sessão, eu agradeço a presença de todos, desejo um excelente dia, convido a todos a se juntarem a nós no espaço Senador Ivandro Cunha Lima para a abertura da exposição e lançamento do livro Tempos de Chumbo. Pelas lentes do nosso inesquecível Orlando Brito, Mara, e destaco vossa iniciativa dessa homenagem, e também do livro 60 anos do golpe, 1964, este com a organização do meu querido Cristiano Ferreira, que mais uma vez agradeço. Enfim, cumprida a finalidade da sessão especial do Senado, está encerrada.